Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 3º, capítulo 2º, Lei de Adoração, que é o primeiro item. Vamos estudar hoje as questões 649, 650, 651 e 652, que é o item todo, objetivo da adoração. Objetivo da adoração, 649, 650, 651 e 652. Iniciar e encerrar o item, não esgotar o assunto, que eu não tenho capacidade para isso, mas vamos estudar. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder curtir, se você puder comentar, ajuda, porque assim o YouTube e o Facebook divulgam para mais gente, recomendam para mais gente, e o Espiritismo pode chegar na mão de quem está procurando ajuda, tá bom? Vamos lá. Lei de adoração, objetivo da adoração. 649. Em que consiste a adoração? Resposta: é a elevação do pensamento a Deus. Por meio da adoração, a alma se aproxima dele. 650. A adoração é o resultado de um sentimento inato, a gente nasce com ele, ou é produto de um ensinamento? Resposta: sentimento inato, como o da divindade. A consciência da fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que pode protegê-lo. Sentimento inato, como o da divindade. A consciência da fraqueza leva o ser humano a curvar-se diante daquele que pode protegê-lo. A ideia de adoração sempre existiu em todos os povos, em todas as épocas da humanidade. Adorar uma divindade, louvar uma divindade, entender que existe alguém acima e prostrarmos-nos diante disso. Há uma máxima filosófica que diz que nós só respeitamos quem é mais que a gente. Isso em qualquer campo. Então, a gente respeita os pais até que a gente acha, enquanto a gente achar que os pais são mais alguma coisa do que a gente. Quando chega na adolescência, via de regra, não são todos evidentemente, mas via de regra, nós entendemos que somos mais do que os nossos pais, que os nossos pais não sabem de nada, que os nossos pais não têm informação, que os nossos pais são ultrapassados, e aí a gente para de respeitá-los, porque aí a gente nivelou. Pessoas que que estão na sociedade e têm alto poder aquisitivo, elas olham aquelas pessoas que não têm dinheiro, ou que têm um emprego mais simples, que não são do seu nível social, entre aspas, e aí não os respeitam. E por isso tratam de qualquer jeito, não cumprimentam, não olham na cara. Aquela situação filosófica que a gente só respeita quem é mais que a gente, né? Então, enquanto nós temos um emprego, nós baixamos a cabeça para aquele ser que a gente nem gosta, que é nosso chefe, e que às vezes a gente até acha que é inferior intelectualmente ou não, mas como hierarquicamente ele é superior, a gente se curva. O dia que a gente sai da empresa, a gente quer agredi-lo, a gente quer fala um monte de coisa que estava engasgada, enfim, o respeito nosso é sempre nesse grau, né? A gente só respeita quem está acima da gente. E desde que o mundo é mundo, sempre nós entendemos que existe um Criador, porque nós viemos do plano espiritual. Então nunca existiu um povo ateu. Nunca existiu um povo ateu, alguém que não acreditasse em Deus. Porque a gente sempre veio do plano espiritual para encarnar. Então a gente sabe que existe. Lá no fundo, a gente sabe que existe Deus. Lá no fundo, a gente sabe que a morte não termina tudo. A gente sabe disso. O problema é que ser ateu é meio que está na moda, né? Nós estamos gravando esse vídeo em 2023, então tá na moda ser ateu. Ah, eu não acredito em nada. É uma coisa mais de orgulho do que de realidade. É mais fantasia orgulhosa do que realidade. Enfim, na hora do vamos ver, eu sou ateu graças a Deus, ou eu sou ateu até que a água suba suficientemente e bata na minha canela. Você entendeu, né? Onde bate a água. Então, necessariamente nós estamos num mundo diferente, onde algumas pessoas extremamente orgulhosas não respeitam a divindade
porque se acham superiores. Mas não foi assim desde o começo. Desde o começo, nós, seres humanos, sempre entendemos que estávamos abaixo de um ser divino. E por isso adoramos, por isso criamos esse respeito. Nós só respeitamos aquele que a gente acha que está acima da gente, por algum motivo, hierarquicamente, ou de poder, ou ascensão moral, que é o que deveria mover a todos nós, né? A ascensão moral. Alguém que tem uma moral muito mais elevada que a gente, via de regra, a gente respeita e respeita muito, né? A gente encontrava um Chico Xavier, que a gente sempre soube da evolução moral dele, e muitos ficavam emocionados, um respeito gigantesco por ele, porque a figura dele representava o quê? Alguém superior a mim, alguém mais evoluído do que eu. 651. Houve povos desprovidos de qualquer sentimento de adoração? Houve povos desprovidos de qualquer sentimento de adoração? Resposta: não, pois nunca existiram povos ateus. Todos compreendem que há, acima deles, um ser supremo. Isso é muito importante. Aquilo que eu falei, né? O ateísmo é uma coisa nova de um grupo, e sempre algumas pessoas se destacavam em determinados povos que não criam em nada. Mas povos ateus nunca houve, porque a maioria das pessoas tinha sempre essa identidade lá no fundo, né? Vindo do plano espiritual, não com essas palavras, mas que existia algo a mais, como a gente sabe hoje que existe. 652. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? A gente estudou nos vídeos anteriores, lei divina ou natural. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? Resposta: ela faz parte da lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem, que já nasce com ele. É por isso que a adoração está presente em todos os povos, embora sob formas diferentes. Havia povos e há povos que adoram vários deuses, mas ainda assim divindades, percebe? Há um deus para o vento, um deus para o sol, um deus para as nuvens, um deus para a chuva, um deus para isso, um deus para aquilo. Não importa, a ideia da adoração sempre existiu, que é essa situação semelhante à reencarnação, por exemplo. A reencarnação sempre existiu, sempre vai existir, é uma coisa natural, mas como que as pessoas entendiam a reencarnação no passado? Achavam que era no mesmo corpo, chamavam de ressurreição. Natural que pensassem assim há 2000 anos, há 3000 anos, é natural que isso acontecesse. Né? Hoje já não dá mais, hoje com o avanço da ciência, a gente já não tem mais como, né, imaginar que possa acontecer um negócio desse. Aí nós vamos descobrir que os egípcios já entendiam a reencarnação, achavam que era no mesmo corpo, então preservavam o corpo, faziam cirurgia plástica no corpo depois que morreu e tudo mais, embalsamavam para quando mumificavam, né? Para quando houvesse a reencarnação, o corpo estava em melhor estado, em melhor situação. E adoravam os deuses da época, por exemplo, né? O deus da guerra, o deus disso, o deus daquilo outro, entendendo sempre que havia uma divindade e havia essa adoração, essa prostração, um sentimento que nós nascemos de que há algo supremo, há algo superior, há algo além do normal, daquilo que os olhos veem. Esse é o ponto importante na lei de adoração. Kardec dividiu a lei divina e natural, ou natural, dividiu em 10 pontos. E seriam mais ou menos esses os pontos da divisão da lei natural. Seria lei de adoração, que é essa que nós estamos estudando agora, lei do trabalho, lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e a última lei, a 10ª lei, lei de justiça, amor e caridade. Nós vamos passar por todos os estágios. Nós vamos passar pela lei da adoração, nós vamos passar pela lei do trabalho, entendendo que o trabalho realmente dignifica o homem,
Hoje, muitos trabalhos danificam o homem, é verdade. Mas dignificar, nós vamos entender o que é essa lei do trabalho. Lei da reprodução, que é para a perpetuação da espécie, para que hajam corpos sendo gerados, para que espíritos possam continuar encarnando. Inclusive, essa reprodução em breve nem será mais necessária no corpo da mulher, né? Vai ser um negócio muito mais sofisticado, sem sofrimento, muito mais puro e tudo mais. Vai ser muito bacana daqui a algum tempo, não se sabe necessariamente quanto, mas haverá. Lei da conservação, principalmente os instintos de conservação da matéria, o instinto de conservação que nós trazemos da vida, de preservar a vida. Depois nós vamos estudar a lei de destruição, porque aquilo que é matéria necessariamente tem que ser destruído. Todo ciclo tem que ser destruído para começar um novo ciclo. Então sempre vai acontecer essa lei de destruição. Nós vamos entender isso no microcosmo como no macrocosmo. Nós vamos entender isso também. Lei de sociedade, que é a ideia de convivência, que é muito importante, porque não se é feliz sem fazer o outro feliz. É da lei. Deus criou assim. Nós só atingimos a felicidade ao fazermos alguém feliz. Depois da lei da sociedade, nós vamos entender a lei do progresso, a necessidade de crescer, de evoluir, eu acho que evoluir é o ponto, né? Que evoluir não significa necessariamente melhorar, mas progredir, né? E tomara que progridamos para cima. Igualdade, a lei de igualdade, que nós vamos entender que não há diferença para Deus. Definitivamente, Deus é infinitamente bondoso, infinitamente misericordioso, mas, como a gente sempre fala, infinitamente justo e trata-nos a todos com igualdade irrestrita, igualdade mesmo, não tem privilégio para ninguém. Vamos entender isso. Lei de liberdade, que Deus só interfere no nosso livre-arbítrio quando nós atrasamos demais a nossa evolução e poderíamos comprometer todo o planejamento de Deus para o universo. Então aí que há uma interferência, senão o nosso livre-arbítrio não tem interferência. E finalmente, lei de justiça, amor e caridade, que é quando nós evoluímos já moralmente o suficiente para entender a justiça, para entender o amor e a caridade como sendo algo extremamente importante. Eu ser justo, amar e colocar esse amor e essa justiça em ação, que a gente chama de caridade. Tudo isso a gente vai entender. Então, quando a gente fala da lei de adoração, a gente está apenas começando a entender que precisamos sempre, sim, saber que existe acima de nós um ser supremo, causa primária de todas as coisas, e curvarmos-nos a Ele. E não termos a ideia, como muitos de nós ainda temos, que é Deus semelhante a um cachorrinho, que é só eu me virar para Ele, que Ele fica todo feliz, porque eu estou voltando para Ele, e está ali para fazer as minhas vontades, para seguir. Vem, faz isso, faz aquilo, faz, né? Quando a gente fala, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, desde que seja do jeito que eu quero. A gente mudou um pouco o Pai Nosso, mas a gente vai voltar a rezar o Pai Nosso direitinho, entendendo que a vontade divina é a que prevalece, querendo eu ou não. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo para você que fica, até amanhã.